Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Robson de Química. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Química 1, né? Na aula passada nós falamos das forças intermoleculares. Hoje nós vamos falar das temperaturas de fusão e ebulição das substâncias 1. Então, essas forças intermoleculares, elas têm influência, né, na temperatura de ebulição de fusão das substâncias. Então, elas são classificadas em razão da intensidade de atração, né, as forças intermoleculares. Então, nós vimos isso na aula passada, que a ordem crescente de intensidade, né, de força, né, das interações intermoleculares, as mais fraquinhas são as de dipolo induzido, né, que ocorrem em moléculas apolares. Depois vem as de dipolo-dipolo, que ocorrem em moléculas polares. E os mais fortes são as de ligação de hidrogênio, que acontecem em moléculas polares, que têm os grupos hidrogênio e flúor, hidrogênio e oxigênio ou hidrogênio e nitrogênio, né? Então, o hidrogênio ligado com o FON, que é um dos três, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, dependendo do tipo de força intermolecular, eu vou ter um ponto de ebulição, um ponto de fusão diferente. Então, para que exista a força de atração entre as moléculas, é necessário que essas moléculas sejam suficientemente próximas uma das outras. Então, as moléculas têm que estar próximas para que algum tipo de atração aconteça, né? Ou de polo induzido, ou de polo, ou ligação de hidrogênio. Então, né, se for sólido, vai haver ruptura das forças intermoleculares, se transforma no líquido. A ruptura das forças intermoleculares se transforma num gás ou num vapor. Então, essas rupturas que acontecem, as rupturas das forças intermoleculares que estão na molécula. Então, no sentido contrário, a formação de forças intermoleculares por causa da aproximação das moléculas. Então, no primeiro caso aqui, essas moléculas elas estão se separando, né, pela ruptura das forças. Se elas se unirem, então as forças intermoleculares vão acabar existindo de novo. Então, quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, maior é a energia para a mudança de estado físico e é maior o ponto de ebulição e de fusão também. Então, foi o que eu falei, né? Quanto maior a força intermolecular, maior é a energia que eu tenho que fazer para separar uma molécula da outra. Ou seja, para separar, no caso, sólido para virar líquido e do líquido para virar gasoso. Então, o ponto de ebulição da água, né, na pressão atmosférica é 100 graus Celsius, enquanto o ponto de ebulição do ácido sulfídrico é menos 60. Agora, veja só, a água tem ligação de hidrogênio, né? Porque é hidrogênio ligado com oxigênio. Então, olha só a temperatura de ebulição, 100. Já o ácido sulfídrico, que o enxofre é da mesma família do oxigênio, tem até mais massa que o oxigênio, e a temperatura de ebulição é muito menor. Por quê? Por causa das forças intermoleculares. As forças intermoleculares, né, de ligação de hidrogênio são muito mais fortes do que a de dipolo-dipolo. Quando a água entra em ebulição, suas ligações de hidrogênio que se rompem e não suas ligações covalentes. Importante. Então, eu estou aquecendo aqui a água, ela está passando para o estado gasoso, né? Então, é uma molécula se separando da outra. O hidrogênio e o oxigênio aqui não se separam, não. Então, não são as ligações covalentes que se separam, e sim as forças intermoleculares que se rompem. Então, o gráfico aqui relaciona o ponto de ebulição, né, com o período da tabela. Então, veja só. Nós temos aqui a água, a temperatura de ebulição. A água faz ligação de hidrogênio, ácido fluorídrico faz ligação de hidrogênio, amônia faz ligação de hidrogênio. Então, são os maiores pontos de ebulição. Tudo bem? E os outros têm as temperaturas de ebulição relacionados com as forças intermoleculares. Veja bem, o CH4 é apolar. Olha só, a menos, sei lá, menos 100 e alguma coisa, 150, né? Ele já entra em ebulição. Já o ácido clorídrico entra em ebulição a uma temperatura também menor que zero, embora seja uma molécula polar, faz dipolo-dipolo. Né? O ácido iodídrico tem a temperatura maior que o ácido clorídrico, que tem uma massa maior. Então, a massa também influencia. Tá? Nós vamos ver isso. Então, o selênio apresenta mais elétrons que o enxofre e também maior raio atômico. Então, quanto maior, né, a molécula, quanto maior a massa, maior a sua temperatura de ebulição. Então, quanto maior a massa, maior a energia necessária para a mudança de estado físico.
e maior é o ponto de ebulição. Então, se eu tenho o mesmo tipo de interação, os dois são de polo, quem é que tem maior temperatura de ebulição? Aquele que tiver maior massa. O aumento da temperatura de ebulição é causado pelo aumento da quantidade das forças de onda. Então, nós temos aqui várias substâncias, as suas massas, os seus pontos de fusão e ebulição. Então, veja bem que esses aqui têm o mesmo tipo, né, de interação, todos eles são apolares, de polo induzido, né? Então, o ponto de fusão e ebulição eles aumentam de acordo com as suas massas. Se a gente for ver na tabela, a massa do iodo é maior que a do bromo, que é maior que a do cloro, que é maior que a do flúor. Então, existem basicamente dois fatores influenciando o ponto de ebulição de um líquido composto por moléculas, a força intermolecular e a massa, né? Então, substâncias moleculares com massas moleculares aproximadamente iguais, o ponto de ebulição mais elevado será que tiver a força intermolecular mais intensa. Então, se eles têm massas iguais, eu tenho que ver qual é a força mais intensa, né? A força intermolecular mais intensa. Agora, com a mesma força intermolecular, eu vejo o ponto de ebulição mais elevado será aquele que tiver maior massa. Então, eu tenho sempre que, né, trabalhar com esses dois fatores. Se tiverem massas iguais, eu vou ver aquele que tenha maior força intermolecular. Se tiverem a mesma força intermolecular, eu vou ver aquele que tiver maior massa. Então, nós temos aqui um exemplo. Ácido fluorídrico tem massa 20, ponto de ebulição 20, mas ele faz ligação de hidrogênio. Agora, o ácido clorídrico, bromído e iodídrico, todos fazem dipolo permanente. Ganha aqui, a temperatura de ebulição é maior daquele que tem maior massa, que no caso é o ácido iodídrico, que tem maior massa, maior ponto de ebulição. Ok? Então, todos esses aqui têm o mesmo tipo de força intermolecular que a dipolo permanente. Esse aqui ganhou, porque a ligação de hidrogênio é a mais forte deles. Existe aí na casa em que o tamanho da cadeia pode influenciar no ponto de ebulição. Então, nós temos aqui duas cadeias, butano e metilpropano. Elas têm a mesma fórmula molecular, está vendo? C4H10, C4H10, só eu contar o número de carbonos e de hidrogênios, né? Agora, esse aqui tem um ponto de ebulição maior, por quê? Porque a molécula é maior, né? Esse aqui, a molécula se torna menor por causa da ramificação. Então, nós temos aqui, que o ponto de ebulição do butano é menos meio e o ponto de ebulição do metilpropano é menos 12. Então, o butano ganhou porque tem a molécula maior. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço.